Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós vamos entrevistar o cientista político William Nozick, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e coordenador da Cátedra Celso Furtado. Professor William, obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Eu que agradeço o convite, Rodolfo. Boa tarde para você e para toda a audiência do Planeta Azul. Professor, existe hoje, na discussão política econômica brasileira, uma entidade que é considerada quase sacrossanta para uma grande corrente de economistas e considerada um demônio para outras correntes de economistas, que é a questão do teto de gastos. O teto de gastos, na sua opinião, ele é bom ou é ruim? Para começar de forma bastante simples. Bom, Rodolfo, um primeiro ponto na discussão fiscal brasileira hoje, que é importante, é exatamente a gente mitigar essa santificação, essa demonização do conjunto das regras fiscais. Porque a gente vive uma conjuntura marcada por tantos ineditismos trazidos pela circunstância da pandemia, que essa situação nos impõe que sejamos pragmáticos na análise da política econômica. E eu estou dizendo isso porque o teto de gastos ele foi desenhado ainda no governo Temer dentro de um cenário de estruturação de uma ideia de Estado mínimo baseado na concepção de austeridade fiscal, de ajuste das contas públicas, que não vislumbrava a necessidade de investimentos e gastos públicos que a conjuntura da pandemia nos impôs. Além disso, mesmo antes dessa situação, o desenho institucional brasileiro hoje ele é marcado por um conjunto muito intenso de regras fiscais. Além do teto dos gastos, tem a meta do superávit primário, a regra de ouro, e tudo isso engessa a possibilidade de atuação anticíclica do Estado nos mais variados cenários, e isso se torna ainda mais preocupante num momento como esse em que a gente vive. Portanto, nessa situação, Rodolfo, em que há uma necessidade de uma atuação mais incisiva do Estado para ativação da demanda efetiva, para que possa acontecer um conjunto de investimentos que sejam capazes de gerar emprego e consumo, que caminhem no sentido de não deixar a economia brasileira se desestruturar de forma muito brusca, dada essa situação, me parece que o teto dos gastos é uma regra fiscal que precisa ser revista. A gente não pode seguir fazendo uma defesa tão ortodoxa e pouco pragmática de uma regra que foi desenhada num cenário radicalmente diferente desse, tentando manter determinadas permanências que podem fazer com que a crise da pandemia se transforme numa profunda crise econômica no Brasil. Então, e até política, né? E até política, exatamente, porque a combinação desse conjunto de regras tem engessado de uma maneira tão severa a possibilidade de atuação do Estado que isso, em um cenário político como o nosso, marcado pela presença de um presidente que não tem partido, não tem uma base de coalizão completamente clara no Congresso, cria uma queda de braços permanente que nos coloca num cenário de sistemáticas instabilidades, como a gente vem observando ao longo dos últimos meses. Professor, pelo que a gente observa no noticiário, nos jornais, na televisão, nas rádios, essa discussão sobre a rigidez do teto de gastos, ela não existe, não me parece existir no resto do mundo. A Europa aprovou um pacote de 750 bilhões de euros de estímulo às suas economias. Os Estados Unidos foram na mesma direção. Todas as grandes economias do mundo, em todos os continentes, neste momento de crise, lançaram mão dos instrumentos do Estado para minorar essa crise, diminuir a pobreza, estimular a economia. O Brasil é o único que tem razão no mundo inteiro?
Pois é, Rodolfo, uma das coisas que tem nos chamado a atenção ao acompanhar esse cenário é exatamente a resistência com que o Brasil tem se colocado nesse cenário, diante da necessidade de apresentar medidas inéditas para um cenário inédito. Quando a gente olha para o que está acontecendo no resto do mundo, o que se observa, independente do espectro ideológico em que se situem os governantes, é uma utilização das capacidades estatais, dos instrumentos públicos, como forma de recuperação da economia. Não é? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Bem como na Ásia, o que a gente tem observado do ponto de vista das medidas emergenciais é, em primeiro lugar, a destinação de mais recursos para a área da saúde, que se impôs como necessária diante desse mal severo que se abateu indesejavelmente sobre nós. Né? A redução da taxa de juros, a expansão monetária protagonizada pelos bancos centrais de diversos países do mundo, a flexibilização da regulação bancária, com a possibilidade de alguns países liberarem os compulsórios para que o sistema bancário pudesse facilitar o acesso ao crédito tanto para famílias quanto para as empresas, têm sido instrumentos utilizados muito intensamente. Né? Além disso, a suspensão, o adiamento de pagamento de tributos, a apresentação de propostas de linhas de capital de giro para setores que têm passado pela crise de uma maneira muito intensa, não é? Como, por exemplo, o setor aéreo, né? O aumento do seguro-desemprego, a construção de programas de proteção para o emprego, com garantia de salário, transferências de renda para trabalhadores informais. Essa tem sido a regra, essa tem sido a tônica do que a gente tem observado nos mais diversos países. Né? E, infelizmente, no Brasil, a gente passa hoje por uma situação marcada por uma insistência ideológica e concentrada nos interesses de algumas frações do mercado empresarial que jogam água no moinho da manutenção desse arcabouço fiscal que tem feito com que o desenho da crise econômica que pode se abater sobre o Brasil já agora, mas sobretudo na sequência dessa crise, seja mais intenso do que o que a gente observa em outros lugares do mundo. Isso já apresentar, por exemplo, quando a gente observa as projeções das taxas de declínio do PIB. Né? O Brasil figura na lista dos países com projeções mais problemáticas, exatamente porque as respostas parecem caminhar no sentido oposto daquelas que se têm apresentado pelo mundo. Esses interesses que você citou, William, que levam água para o moinho dessa corrente neoliberal de manutenção do teto de gastos, do equilíbrio da dívida pública, esses setores da economia, do capital, existem em todos os países. Por que, num país como o Brasil, eles têm essa supremacia, eles têm esse poder de fazer valer isso como uma verdade universal, e em outros países isso não ocorre, há uma discussão mais ampla, mais aberta. Por que acontece isso? Pois é, Rodolfo. No Brasil, a minha impressão é que a gente tem aquilo que alguns economistas chamam de cenário de formação de uma espécie de tempestade perfeita, porque você tem toda a razão. Esses interesses estão presentes em todos os países e fazem parte da maneira como do capitalismo. A nossa economia de mercado, capitalismo, né? Mas no Brasil, a confluência de interesses econômicos concretos com elementos ideológicos ortodoxos, pouco pragmáticos e uma insistência na manutenção de determinadas diretrizes, né, que é resultado dessa teimosia do Paulo Guedes em manter determinadas decisões de política fiscal, de política econômica, né, combinadas também com o perfil do presidente, que nós sabemos que, desde a campanha eleitoral, sempre terceirizou o conjunto das decisões econômicas para o Paulo Guedes e estabeleceu na figura do seu ex-superministro, né, porque hoje também está passando por um processo de desgaste dentro do governo, né, mas desde o início
essa tintura ideológica tem contaminado a possibilidade de tomadas de decisões que sejam mais eficientes para a retomada do crescimento econômico e o ajuste econômico do país, né? Essa combinação de interesses rentistas e ideologia liberal ortodoxa, num cenário de um país marcado por um capitalismo periférico, né, nos coloca diante desse tipo de situação. Essa política de teto de gastos extremamente rígida não pode deixar que a dívida pública chegue acima de um percentual do PIB, essa coisa religiosa, ela não elimina a possibilidade da política, com P maiúsculo, ou seja, ela não elimina a possibilidade das decisões de Estado, das decisões de governo, nesta ou naquela direção, na construção de uma sociedade melhor? Sem dúvida, Rodolfo, limita para qualquer tipo de projeto que se queira implementar no Brasil, né? Como a gente estava dizendo antes, mesmo em países com uma orientação política que não é propriamente desenvolvimentista, progressista, né? O que a gente tem observado são decisões radicalmente diferentes dessas que têm sido tomadas no Brasil, né? Além, eu tinha listado aqui algumas medidas de ordem emergencial que estão sendo tomadas pelos países, mas há também já um conjunto de desenhos, de programas de reconstrução econômica, vislumbrando o mundo pós-pandemia, né? A gente tem alguns exemplos aí ao nosso redor. Na Europa, recentemente, teve o lançamento do chamado Manifesto Franco-Germânico para uma nova política industrial para o século XXI, sinalizando uma retomada da relação entre Estado e indústria como uma forma de realavancar o crescimento econômico dos países, inclusive porque alguns deles, né, se deram conta nesse processo da necessidade de reindustrialização. Os Estados Unidos, o centro da campanha eleitoral, hoje, entre o Trump e o Biden, tem o debate sobre a construção do novo Green New Deal, um novo modelo de investimento que seja mais socialmente e ambientalmente sustentável. A China, que já tem um histórico tradicional de grandes planejamentos, projetamentos e projetos de desenvolvimento, também está desenhando uma nova proposta para a construção de um novo Vale do Silício naquele país, e tudo isso exatamente como resultado do diagnóstico de que a situação da pandemia ela deve ser enfrentada como uma situação de guerra. E uma situação de guerra impõe uma articulação adequada entre Estado e mercado. Sem dicotomias, sem maniqueísmos, né? Sem rotulações bobas, né? Rotulações prévias, exatamente. Mas é fundamental que, para o enfrentamento de uma crise severa como essa, essas duas grandes instituições do mundo moderno, Estado e mercado, caminhem em consonância. Uhum. Como cientista político, a que você atribui a vontade de setores do governo, e aí eu falo dos militares, inclusive do ministro da Infraestrutura, que é militar, de abandonar, pelo menos temporariamente, a política de teto de gastos e investir? Por que eles querem fazer isso? Porque eles são desenvolvimentistas? Porque eles são populistas? Por quê? Eu acho, Rodolfo, que há uma preocupação em certos setores do governo, representados, você mencionou aí o Tarcísio Freitas, do Ministério da Infraestrutura, o Rogério Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que, para além de preocupações ideológicas ou populistas, perceberam que a profundidade da crise que se desenha hoje e que se intensifica para o próximo período impõe a necessidade de respostas pragmáticas que reativem o investimento e a infraestrutura e a capacidade de crescimento do país. Então, eu acho que há alguns setores no governo que defendem hoje investimentos em infraestrutura, a ampliação do auxílio emergencial, né, e outras iniciativas, com a preocupação de manter a base de apoio do governo
e de sustentar algum nível de crescimento econômico. Aliás, Rodolfo, essa não é propriamente uma situação inédita na nossa história. Essa combinação de pragmatismo na relação entre Estado e mercado, ela já aconteceu em outros momentos, né? No governo Vargas, nós tínhamos Horácio Laffer no Ministério da Fazenda, e Jafé, mais desenvolvimentista no Banco do Brasil. Mesmo no governo Geisel, na ditadura militar, do planejamento, mas o Mário Henrique Simonsen na Fazenda. Então, esse tipo de articulação denota uma preocupação pragmática, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Me parece que a crise e o aprofundamento dela está trazendo à tona esse componente dentro de uma conformação excessivamente ideológica que era do governo Bolsonaro até algumas semanas atrás. E me parece que o governo Bolsonaro tem perdido as suas bandeiras políticas com que se elegeu, por exemplo, a da corrupção, com a questão do envolvimento dos filhos, da mulher recebendo dinheiro do Queiroz, tem perdido outras bandeiras e percebe que ele está sendo bem visto por faixas da população mais pobre, especialmente no Nordeste, o que certamente anima o presidente numa jornada pela sua reeleição. Como é que você vislumbra a reação do presidente querendo se reeleger? Acho que você tem toda a razão, e uma parte significativa dos analistas políticos que têm olhado para esse cenário tem chamado a atenção para o fato de que um dos motores que orienta o norte da atuação do Bolsonaro é exatamente o motor eleitoral. O Bolsonaro tradicionalmente manteve o seu mandato por tanto tempo no legislativo e se consolidou como uma liderança relevante a ponto de chegar à presidência da República, porque o barômetro do Bolsonaro é orientado pela lógica eleitoral, estrito senso do voto, não por nenhum projeto mais elaborado de país. E muito provavelmente, assim como lá atrás ele foi mordido, como você disse, pela mosca azul do mercado, é muito provável que ele reoriente o chamado bloco no poder, como, aliás, está fazendo. A gente já percebe, né, sobretudo depois da saída do Moro, né, depois dessa ruptura, vamos dizer assim, ou dessa fissura entre o bolsonarismo de um lado e o lavajatismo de outro, que fez com que uma parcela da classe média desembarcasse do apoio ao Bolsonaro, né, à luz disso ele já percebeu a necessidade de estabelecer pontos de diálogo com setores das camadas populares, né? E nessa conjuntura, o auxílio emergencial e outras medidas se mostraram como possíveis canais para que se desenhe essa travessia. E algumas figuras do governo, essas que a gente mencionou há pouco, também já se deram conta desse processo. Então, a gente percebe uma reconfiguração dentro do bloco do poder hoje, caminhando nesse sentido, né? Além dessa fissura com o lavajatismo, a gente percebe também uma diminuição da intensidade da presença feroz do olavismo, que tantos problemas já causou para o próprio governo e para o conjunto do país, né? E que vai perdendo espaço para essa nova interlocução que o governo estabelece com o chamado centrão, né? Então, há uma reacomodação de forças que está impactando diretamente na orientação da política econômica, que está sob franca disputa de sentido hoje. Uhum. William, para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, como é que você vê o Brasil e a política brasileira nos próximos 5 anos? Dá para pensar nisso? Pergunta difícil, Rodolfo, porque em condições normais de temperatura e pressão, à luz do que o Brasil viveu nos últimos anos, já existe isso. Fazer qualquer projeção. Somando esse quadro, a pandemia e tudo que a gente tem enfrentado, é muito
muito nebulosa a possibilidade de vislumbrar o futuro. De qualquer maneira, eu acho que nós devemos olhar com atenção para o fenômeno do bolsonarismo na sociedade brasileira. Porque, para além do Bolsonaro, há uma fatia da população que embarcou, que aposta, que se sente representada num projeto de natureza mais liberal conservadora e, às vezes, com traços autoritários, né? Essa configuração política, somada ao aprofundamento da crise econômica, que inevitavelmente deve se desenhar em função de tudo o que a gente tem passado, vai nos colocar certamente aí num período de contínua turbulência nos próximos anos. Eu não sei para onde caminharemos, Rodolfo, mas sei que não será com estabilidade, será com muitas incertezas. Você acha que esse fenômeno da emergência do bolsonarismo, que é o nome que a gente dá no presente para esse aparecimento dessas quase sempre classe média, conservadora, com moralista, com comportamento moral conservador e liberal na economia, isso já existia? Se formou com o Bolsonaro? Foi uma conjunção? Isso vai ter força eleitoral em 2022, esse movimento? Olha, essa fatia da sociedade, ela já existia, ela sempre existiu. A sociedade brasileira tem tradicionalmente elementos conservadores e autoritários no seu tecido social. Isso atravessa toda a nossa formação, né? Mas no período mais contemporâneo, na nossa conjuntura mais recente, esse rio desagou nessa figura do Pode se Bolsonaro, expressar, né? encontrou representação e se identificou efetivamente com esse projeto, né, que Bolsonaro expressa. E nós vamos ter que conviver com essa fatia da população, mas eu espero, eu desejo que ela, do ponto de vista político, volte a ter a expressão do tamanho que ela sempre teve, porque o bolsonarismo não é maioria na sociedade brasileira, mas ele é muito barulhento, ele é muito ruidoso. E, portanto, muitas vezes ele parece ser maior do que ele efetivamente é. A isso se soma o fato de que se congregam ao redor dessas forças elementos de natureza policial, armada, né? As forças armadas, as polícias, os bombeiros, né? Milícias, né? E segmentos que dialogam numa gramática de violência que não é aquela da política. Eu espero que a sociedade brasileira decante tudo isso que aconteceu ao longo dos últimos anos para que ela volte a encontrar o seu rumo e para que a gente possa voltar a pensar na construção de um país em que caiba um conjunto dos brasileiros e não só uma parte deles. Tá bem. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Planeta Azul. Hoje nós conversamos com o professor, cientista político William Ozaki, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e coordenador da Cátedra Celso Furtado. Muito obrigado, William. Eu que agradeço mais uma vez. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a todos. Boa tarde.